Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Grazi Caldas da Calc Contabilidade e vou falar um pouquinho para vocês um termo que está muito comum ultimamente. Ele foi lançado desde o ano de 2020, mas é complicado. Chama-se pejotização. Você já escutou o termo pejotização? Então bora lá. Pejotização é o ato de você contratar uma pessoa jurídica para prestar um serviço mediante a sua empresa. Ok, você faz um contrato com uma pessoa jurídica, só que tem algumas empresas que estão apelando na pejotização. Como assim, Grazi? Algumas empresas estão demitindo os seus trabalhadores pessoa física, que tem vínculo empregatício, e estão recontratando-os depois como pessoas jurídicas. Por isso o termo pejotização. E como é feito esse contrato de pessoa jurídica? O seu empregado, funcionário ou seu prestador abre um MEI de determinada função, se puder ter um MEI, ou então ele abre uma empresa do Simples Nacional e faz um contrato em que o seu antigo empregado se torna um colaborador prestador de serviço. Mas qual é o perigo da pejotização? O contrato de prestação de serviço pessoa jurídica não pode ter. Primeiro ponto, hierarquia. Como assim? Uma hierarquia em uma empresa é quando você tem um funcionário que está batendo ponto e que está respondendo a uma pessoa, a um superior. Quando você contrata aquele colaborador, aquele prestador, como pessoa jurídica, ele não pode responder diretamente ao seu contratante. Por quê? Porque isso é considerado vínculo empregatício. Ou seja, se você contrata um encanador, o encanador vai lá e sabe que tem que fazer um serviço, tem que consertar aquele cano que está furado. Você não vai dizer, olha, conserta o cano dessa maneira, desse jeito, desse jeito. Ok. Então, primeiro ponto é a hierarquia. Segundo ponto é a questão da flexibilização ou pontualidade no contrato de trabalho. Quando você contrata um prestador de serviço, ele vai lá uma vez ou outra, resolve o seu problema e vaza. Uma hierarquia tem o mandato e uma pontualidade. Ou seja, você entra às 8, sai ao meio-dia, retorna às 14 e vai embora às 18 horas todos os dias. Então, isso é considerado um ponto. Se ele bate o ponto, se ele recebe ordens e você recebe no final do mês, se você faz o seu prestador de serviço, tirar uma nota fiscal e lhe entregar para você fazer o pagamento, ok. Mas lembrando que ele não pode ter hierarquia e ele não pode ter a pontualidade, ou seja, trabalhar todos os dias. Senão ele é considerado uma pessoa com vínculo empregatício. E qual o problema de você ter um empregado ou um prestador, pessoa jurídica, dentro da sua empresa? Bora lá. Quando você tem um funcionário, você paga encargos trabalhistas, INSS, FGTS e contribuição sindical que voltou, taxa assistencial agora, etc. Ok. Você tem a questão do EPI que você tem que fornecer. Quando você tem um prestador de serviço, ele já tem que vir com um pacote completo. Ele tem que vir com o próprio EPI, ele tem que saber o que ele vai fazer. E ele não tem, tipo, você marca um horário para um encanador ir para a sua casa e você está dentro de casa. Ok. Mas quando você vai todos os dias naquele horário e de almoço e tudo, você não tem um prestador, você tem um empregado. E qual é o problema de você contratar um empregado PJ? Simples. Quando o seu funcionário sair, ele pode acionar a sua empresa judicialmente, ou seja, entrar com... Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Grazi Caldas da Calc Contabilidade e vou falar um pouquinho para vocês um termo que está muito comum ultimamente. Ele foi lançado desde o ano de 2020, mas é complicado. Chama-se pejotização. Você já escutou o termo pejotização? Então bora lá. Pejotização é o ato de você contratar uma pessoa jurídica para prestar um serviço mediante a sua empresa. Ok. Você faz um contrato com uma pessoa jurídica, só que tem algumas empresas que estão apelando na pejotização. Como assim, Grazi? Algumas empresas estão demitindo os seus trabalhadores pessoa física, que tem vínculo empregatício, e estão recontratando-os depois como pessoas jurídicas. Por isso o termo pejotização. E como é feito esse contrato de pessoa jurídica? O seu empregado, funcionário
ou seu prestador abre um MEI de determinada função, se puder ter um MEI, ou então ele abre uma empresa do Simples Nacional e faz um contrato em que o seu antigo empregado se torna um colaborador prestador de serviço. Mas qual é o perigo da pejotização? O contrato de prestação de serviço pessoa jurídica não pode ter. Primeiro ponto, hierarquia. Como assim? Uma hierarquia em uma empresa é quando você tem um funcionário que está batendo ponto e que está respondendo a uma pessoa, a um superior. Quando você contrata aquele colaborador, aquele prestador, como pessoa jurídica, ele não pode responder diretamente ao seu contratante. Por quê? Porque isso é considerado vínculo empregatício. Ou seja, se você contrata um encanador, o encanador vai lá e sabe que tem que fazer um serviço, tem que consertar aquele cano que está furado. Você não vai dizer, olha, conserta o cano dessa maneira, desse jeito, desse jeito. Ok. Então, primeiro ponto é a hierarquia. Segundo ponto é a questão da flexibilização ou pontualidade no contrato de trabalho. Quando você contrata um prestador de serviço, ele vai lá uma vez ou outra, resolve o seu problema e vaza. Uma hierarquia tem o mandato e uma pontualidade. Ou seja, você entra às 8, sai ao meio-dia, retorna às 14 e vai embora às 18 horas todos os dias. Então, isso é considerado um ponto. E se ele bate o ponto, se ele fala, se ele recebe ordens e você recebe no final do mês, se você faz o seu prestador de serviço, tirar uma nota fiscal e lhe entregar para você fazer o pagamento, ok. Mas lembrando que ele não pode ter hierarquia e ele não pode ter a pontualidade, ou seja, trabalhar todos os dias. Senão ele é considerado uma pessoa com vínculo empregatício. E qual o problema de você ter um empregado ou um prestador, pessoa jurídica, dentro da sua empresa? Bora lá. Quando você tem um funcionário, você paga encargos trabalhistas, INSS, FGTS e contribuição sindical que voltou, taxa assistencial agora, etc. Ok. Você tem a questão do EPI que você tem que fornecer. Quando você tem um prestador de serviço, ele já tem que vir com um pacote completo. Ele tem que vir com o próprio EPI, ele tem que saber o que ele vai fazer. E ele não tem, tipo, você marca um horário para um encanador ir para a sua casa e você está dentro de casa. Ok. Mas quando você vai todos os dias naquele horário e tem horário de almoço e tudo, você não tem um prestador, você tem um empregado. E qual é o problema de você contratar um empregado PJ? Simples. Quando o seu funcionário sair, ele pode acionar a sua empresa judicialmente, ou seja, entrar com um vínculo trabalhista. E aí, tudo que você pagou a ele, se foi mais que um salário mínimo, ótimo. Ou o piso da categoria, perfeito. Mas se foi menos, sinto lhe dizer que você vai pagar a diferença de salário, você vai pagar INSS, FGTS e fazer o registro na CTPS do seu funcionário. E ele terá, sim, direito ao seguro-desemprego. Então, gente, cuidado quando vocês contratarem uma pessoa jurídica para o negócio de vocês, porque é muito complicado você tratar uma pessoa jurídica como um funcionário. Então, não contratem pessoas jurídicas para bater ponto e ter hierarquia, tá bom? Contrate intermitente, já que ele vai fazer um trabalho pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Lembrando que para os contratos intermitentes tem algumas ressalvas. Isso vai ficar para um próximo vídeo.